Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui iniciando mais uma semana com as nossas aulas. Lembrando, nossas aulas presenciais estão bem próximas. Hoje é 16, amanhã já é 17, amanhã é a vez de vocês voltarem, que são as turmas do primeiro ao quinto ano. A nossa escola está tomando as medidas cabíveis, né, as medidas protetivas para segurança dos alunos e dos funcionários. Então, vocês podem acompanhar, inclusive, pelas redes sociais, né, também, como está sendo como estão sendo esses cuidados, tá certo? E hoje, a nossa aula é da disciplina de ciências. Nós sabemos que algumas disciplinas mudaram dia, né? A aula, por exemplo, era na quarta ou na quinta, passou para segunda, né? A aula que era da segunda passou para outro dia. Foi só alguns ajustes, porque nós teremos as nossas aulas presenciais também, certo? Então, foi uma organização do horário, mas os conteúdos não serão comprometidos, vocês continuarão, né, tendo as aulas de vocês, os conteúdos também. Então, hoje, vocês vão pegar o livro de vocês, o livrinho de ciências, certo? E vocês também vão precisar do caderno, porque nas últimas aulas, nós falamos sobre os músculos, o esqueleto. Nós também fizemos uma revisão para a nossa atividade avaliativa oral. Nossa atividade avaliativa oral, né, o conteúdo foi sobre os animais, né, esse conteúdo foi escolhido porque é um conteúdo fácil. Eu sei que é uma parte das ciências que vocês gostam também, né? Inclusive, eu sou adulta, mas eu amo os animais também. Então, a gente sabe que é uma coisa que muitas pessoas gostam, né? E nós falamos nas últimas aulas muito sobre os músculos e sobre o esqueleto. Nós vimos que o esqueleto é o conjunto de todos os nossos ossos. Um bebê, ao nascer, ele tem em torno de 300 ossos. Depois, né, o corpo vai mudando. Então, quando chega na fase adulta, o adulto ele tem 206 ossos. O esqueleto, né, os nossos ossos, ele sustenta o nosso corpo e protege os nossos órgãos internos, certo? E nós vimos que o nosso corpo tem ossos longos, que são os ossos dos nossos braços, das nossas pernas. Tem os ossos chatos, que são os ossos da nossa cabeça, né, os ossos do nosso crânio. Tem os ossos curtos, que são os ossos dos nossos pés, das nossas mãos. E nós vimos que nós vimos o nome do menor osso do nosso corpo. Esse osso se localiza no nosso ouvido, que é o estribo. É um osso muito pequeno e a gente precisa ter cuidado nele, né? Além dele, nós temos mais ossos nos ouvidos. Além do estribo, nós temos o martelo e a bigorna. Mas o estribo, ele é o menor de todo o nosso corpo. E a gente precisa ter cuidado nos ossinhos dos ouvidos para que não prejudiquem a nossa audição também. Nós vimos que o maior osso do nosso corpo é o fêmur, é um osso localizado na nossa coxa, né? Esse osso ele é importantíssimo, ele ajuda também a sustentar o peso do nosso corpo. E a gente precisa ter cuidado nas questões das quedas, né? Tem pessoas que caem, podem fraturar um osso, então é preciso ter cuidado. E quando a pessoa leva uma queda, é feito um exame que se chama radiografia, para poder ver se o osso foi fraturado, se foi apenas uma torção. E os nossos ossos, eles precisam de uma vitamina para poder ficarem fortes, que no caso é a vitamina D. A gente encontra essa vitamina no leite. 10 minutinhos diários de sol ajudam o nosso corpo também a produzir a vitamina D. Inclusive, muitas pessoas, quando caem, têm facilidade de fraturar os ossos, porque os ossos estão fracos muitas vezes.
Então, é aquela carência, aquela falta de vitamina D. Nós também falamos sobre os músculos. Os músculos, eles ajudam o nosso corpo a se movimentar. E nós temos aproximadamente 600 músculos no nosso corpo, né? E nós temos os músculos voluntários, que são aqueles músculos que a gente consegue controlar os seus movimentos, e temos também os músculos involuntários. Os músculos involuntários, nós não conseguimos controlar os seus movimentos, certo? Então, os involuntários, eles não dependem da vontade da gente para poder se movimentar. Por exemplo, nosso coração, né, nossos batimentos cardíacos, a gente sabe que o coração é formado por músculos, mas a gente não consegue controlar os nossos batimentos cardíacos. A gente não consegue controlar a velocidade que a gente quer. Se a gente quer que o nosso coração bata mais rápido ou bata um pouco mais fraco. Quando a gente fala também nos músculos, por exemplo, o músculo do nosso estômago, a gente também não consegue controlar do nosso esôfago, né? A gente controla os músculos dos nossos braços, das nossas pernas, né? Então, ficou uma atividade no caderno para que vocês respondessem uma atividade de casa. Primeiro quesito, escreva a quantidade de letra A, ossos de um adulto, letra B, músculos. Segundo quesito, quais são as funções? Letra A, do esqueleto, letra B, dos músculos. Terceiro, escreva a diferença entre os músculos. Letra A, voluntários, letra B, involuntários. Certo? Então, a gente tem que escrever aí a principal diferença. Na letra A, um adulto, ele tem 206 ossos em seu esqueleto. A letra B, quantidade de músculos, nós temos aproximadamente 600 músculos, certo? O segundo quesito estava perguntando sobre a função. Na letra A, do nosso esqueleto, né, dos nossos ossos. Então, nossos ossos, né, o nosso esqueleto, a função dele é sustentar o nosso corpo e proteger os órgãos internos. Órgãos internos são aqueles órgãos que ficam por dentro da gente. Letra B, função dos músculos, ajudar a realizar movimentos. Se a gente não tivesse músculos, a gente não iria conseguir se movimentar direito. Ou talvez nem conseguisse também, né? Que os nossos ossos e os nossos músculos, eles trabalham em conjunto para que a gente possa se movimentar, né? Terceiro, era para você explicar qual era a principal diferença entre os músculos voluntários, na letra A, e letra B, involuntários. Letra A, os músculos voluntários são aqueles que nós podemos controlar o movimento, né? Nós conseguimos controlar. E os músculos involuntários, não controlamos os movimentos, a gente não tem como, a gente não consegue controlar os movimentos desses músculos, certo? Então, está aí a correção da atividade que foi deixada no caderno, como atividade de casa, na última aula, atividade pós-vídeo. Então, vocês podem fazer a correção, tá certo? E hoje, nós vamos falar sobre algo que forra, né, reveste todo o nosso corpo. E muitas vezes nós não damos o devido valor. Nós descuidamos. Muitas vezes, né, a gente sente uma dor de barriga, a gente trata logo, né? A gente toma um remédio, a gente toma um chá. A gente sente uma dor de cabeça, tomamos logo o remédio. As nossas unhas, né? A gente diz, minha unha hoje está desarrumada, quer fazer a unha.
mas a gente se esquece muito dessa parte. E é uma parte importantíssima. A nossa pele. A gente precisa cuidar da nossa pele também para que a gente possa ter saúde. A gente não é só se cuidar por dentro, não. A gente precisa se cuidar por fora também. Tem pessoas que levam corte, não cuidam, acham que é porque é um corte pequeno. Então, é um corte pequeno, amanhã tá bom, depois de amanhã tá bom, semana que vem tá bom. E a gente não cuida, não limpa, não bota remédio. Tem pessoas que às vezes ficam com a bolinha, né? Tem pessoas que usam sandálias ou sapatos, criam aqueles calos, aquelas bolinhas de água. Tem pessoas que querem estourar. Não é correto fazer isso, não faça isso. Por quê? Você estourou a bolinha, você está já prejudicando a sua pele, aquela bolinha vai ficar aberta, então corre o risco das bactérias entrarem nessa bolinha e elas vão penetrar na sua pele. Então pode virar uma infecção. Então a gente precisa cuidar. E tem coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para poder cuidar da nossa pele. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Aí tem muitas pessoas que dizem assim: e a pele é algum órgão? E a pele é um órgão? É. É porque muitas pessoas acham que órgãos é só o que a gente tem por dentro. Que órgão é só coração, é só estômago, é só intestino, é só fígado. E não é. É só pulmão, não é. A nossa pele é o maior órgão. Por que é o maior? Nós temos pele da cabeça aos nossos pés. Nosso couro cabeludo, nós temos cabelo na nossa cabeça, mas nosso couro cabeludo, ele é revestido por pele. A nossa boca, revestida por pele. Até quando a gente fecha o olho, né? A gente, fechou o olho, tem a pelezinha, quando a gente vai dormir, que protege os nossos olhos. Aí, quando a gente, por exemplo, as mães de vocês, algumas devem fazer, né? Tem pessoas que, quando vão fazer as unhas, então terminam raspando, né? Tirando um pouquinho daquela pele grossinha que fica nos pés. Aquilo ali é a pele que está se renovando, certo? Aquilo ali são as células mortas da nossa pele. Então, está se renovando. Quando a gente leva sol, a gente começa a despelar. Também são as células mortas saindo, é a nossa pele se renovando. E a nossa pele, ela sempre se renova, a gente que não sente. Então, ela reveste todo o corpo da gente, a pele, e ela tem duas camadas, a epiderme e a derme. A hipoderme é uma outra camada que fica por baixo da pele, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com ferimentos, com queimaduras, com pancadas na pele. Tudo isso aí pode prejudicar a nossa pele. A epiderme é a primeira camada da pele, essa camada mais superficial, essa camada que a gente vê, né? Que a gente passa a mão assim, a gente sente. É por ela que nós transpiramos. Quando a gente está suado, a gente não fica saindo o suor pela nossa pele. Muitas vezes a gente fica com a testa molhada, o rosto molhado, as costas molhadas, os braços. Então, isso aí é justamente a epiderme que está liberando o nosso suor pelos nossos poros. Você provavelmente já olhou para a sua pele e viu uns pontinhos bem pequenininhos, que é por onde saem os pelinhos do nosso corpo. Se você olhar para o seu braço, você vai ver que tem uns pontinhos, tem uns pelinhos. Esses pontinhos por onde os pelinhos saem são os nossos poros. Nesses poros também o suor sai do nosso corpo, né? Então, vejam como os nossos poros são importantes. Os pelos, eles servem de proteção para o nosso corpo. Por exemplo, a nossa cabeça. Nós temos cabelo na nossa cabeça. Mas o nosso cabelo também é uma proteção.
Quando a gente leva sol muito tempo, a gente às vezes fica com o couro cabeludo ardendo. Vocês já imaginaram se não existisse o cabelo? Então, se não existisse o cabelo, a gente ficaria mais exposto ainda aos raios solares. Então, também serve de proteção. A gente leva uma pancada na cabeça, a gente já sente dor. Se a gente não tivesse cabelo, seria pior. Qualquer pancada que a gente levasse poderia ferir. Então, tem essa proteção por os nossos pelos, né? Os nossos cabelos servem também como proteção. Nossa pele também é formada por células mortas, certo? E ela é coberta por queratina. A queratina é uma proteção que a nossa pele tem contra os atritos, contra os micro-organismos, né? Micro-organismos são o quê? Vírus, bactérias que possam invadir a nossa pele, certo? E a nossa pele, ela é trocada mais ou menos a cada 30 dias. Ou seja, todos os meses a nossa pele é trocada. A gente não vê, né? A gente não consegue perceber, mas a nossa pele está sempre se renovando, né? Então, olha aqui, ó, a epiderme é essa parte que a gente vê, né, da nossa pele, ó. Tem a melanina, vaso sanguíneo, são as partes que ficam. Então, a gente vai ver agora a outra camada, certo? Então, nossos poros, pelos nossos poros, nós liberamos o suor e os nossos pelinhos saem também. A derme é outra camada, é a segunda camada da nossa pele. Ela fica abaixo da epiderme. Essa derme tem vasos que transportam nutrientes para a epiderme, certo? E nós vamos ver, daqui a pouco, tem pessoas que compram bastante hidratantes, compram inúmeros cremes e a pele fica resseca. Por que será que isso acontece? Será que isso realmente tem alguma coisa a ver só com os cremes? A gente vai ver já já. Quando as pessoas sofrem acidente grave, essa parte da derme, ela é difícil a recuperação. Em alguns casos, as pessoas precisam, inclusive, fazer cirurgias plásticas para poder regenerar, né, para poder renovar essa pele. Então, olha aqui, ó, as camadas da nossa pele. Epiderme, olha aqui os pelinhos, ó, saindo. Esses pontinhos são os nossos poros. Alguns aqui a gente tá vendo que tá com os pelinhos, outros não estão. Aí tem a derme, né, que tá aí embaixo, ó, da epiderme. E tem a hipoderme, que é a mais profunda, né? Ela tá embaixo dessas outras duas camadas, certo? A hipoderme, ela fica abaixo da nossa pele, né? Fica abaixo da epiderme e da derme. E ela é formada por muitas células adiposas. Quando a gente fala célula adiposa, são as células de gordura. Nós temos essas células pelo nosso corpo. Independente, aí você diz assim, células de gorduras, uma pessoa magra não tem, todas as pessoas têm essas células de gordura. Independente, a pessoa pode ser magrinha como for, mas ela tem. E essa camada ela tem uma função importante. Ela nos protege contra o frio e contra impactos externos. Por exemplo, uma pancada, né? Quando a gente passa para um lugar que a gente leva uma pancada. E outras coisas mais que possam atingir a nossa pele. Tudo que vem de fora da nossa pele, ela protege. E nos protege contra o frio também. Se a gente já sente frio, agora não, né? Porque agora tá demais o calor. Mas se tem épocas em que a gente sente frio, se a gente não tivesse a hipoderme, seria bem pior. Os nossos cabelos são os anexos da nossa pele, né? Então, ó, nossos cabelos, eles protegem a nossa cabeça. Os pelinhos do nosso corpo, eles protegem também, né, a nossa pele. E quando a gente começa a ficar com as unhas fracas,
ou ter queda de cabelo, então o dermatologista, que é o médico que cuida da nossa pele, ele indica logo que a gente precisa de vitamina A. Então a gente tem que procurar comer os alimentos que sejam ricos dessa vitamina, para a gente poder acabar com esses problemas. E a gente precisa ter alguns cuidados com a pele, né? Esse primeiro aí, quase ninguém faz. Usar filtro solar, né? Ou protetor solar. Então, muitas vezes a gente diz assim, eu não vou à praia, não vou passar protetor solar, não. Eu não vou para a piscina, para que passar? Eu não gosto de protetor solar porque eu transpiro muito e fico escorrendo. É aí onde está o erro. Você, para poder passar protetor solar, 20 minutos antes de você levar sol, você passa esse protetor e depois você pode levar sol. Quando você está na praia, ou você está na piscina, você está tomando banho, então você precisa, você achou que o protetor saiu, você precisa repor esse protetor solar, essa proteção, né? Você precisa passar o protetor novamente, certo? Usar chapéu ou boné. O chapéu e o boné, além de proteger a nossa cabeça, protege o nosso rosto também dos raios solares. E a gente sabe que incomoda, né? A gente ficar com o rosto ardendo, a gente às vezes fica até com dor de cabeça quando leva sol, né? Ficar com a couro cabeludo ardendo também. Então, usar protetor ou boné, né? Tem aquela abinha, então já protege o nosso rosto e a nossa cabeça dos raios solares. Cuidar dos ferimentos, importantíssimo. Por menor que seja um ferimento, você precisa cuidar. Você se cortou? Vá lá, lave a parte que você cortou com água e sabão e peça a um adulto para poder botar o remédio, certo? E outra coisa, ó, se você se cortar em coisas enferrujadas, o certo é você tomar a vacina antitetânica, para que você não tenha tétano. Então, tem as doses da antitetânica no posto de saúde, quando você vai tomar, lá lhe informam quando você vai tomar as outras doses, certo? Então, você precisa tomar essa vacina, ter esses cuidados, você precisa ter cuidados com vidros, com produtos enferrujados, né? Porque corte com vidros, com produtos enferrujados é bastante perigoso. Procure não andar descalço, porque acontece de entrar um vidro no seu pé, entrar um prego, um grampo, qualquer coisa, até uma pedrinha mesmo pode ferir o seu pé. Então, ande sempre calçado para proteger a sua pele também. Evitar a exposição aos raios solares, principalmente das 10 às 16 horas, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, é o horário que o sol ele está de um jeito assim que as pessoas precisam ter mais cuidado. Então tem pessoas que vão se bronzear, aí botam bem muito bronzeador e passam o dia todinho expostas ao sol. Isso é perigoso. Muito sol, pessoas que não cuidam da pele, levam sol demais, pode ocorrer de ficar com câncer de pele. O protetor solar evita isso, né? A gente ir à praia, botar protetor, ficar embaixo do guarda-sol, tudo isso aí nos ajuda a nos proteger dessa doença. E até de outros problemas de pele que a gente possa ter também, certo? E outra coisa, tenha um cuidado que muitas pessoas não fazem. Aí é aquela parte que eu falei há pouco tempo, que eu falei assim, eu disse, as pessoas, né? As pessoas compram bastante cremes, hidratantes diferentes, tudo, usam bastante. E tem muitas pessoas que dizem, eu tenho tantos hidratantes diferentes e minha pele não melhora. Minha pele fica seca. Você sabe qual pode ser os motivos? Tem pessoas que não bebem água direito. A nossa pele, para ficar hidratada, a gente precisa beber água.
Aí você faz assim, mas a gente beber água, o que é que isso tem a ver com a pele? Tudo. A gente bebe água, a gente hidrata o nosso corpo. A nossa pele fica mais bonita se a gente bebe água adequadamente. Nosso cabelo fica mais bonito se a gente bebe água adequadamente. Então, do mesmo jeito que a água, ela faz os nossos órgãos funcionarem, ela também hidrata a nossa pele. É por isso que tem pessoas que compram o creme que for, não bebem água. Aí a pele, infelizmente, não fica do jeito que elas gostariam que tivesse. Outra coisa importante é a questão da alimentação. Se a gente come frutas, verduras, né, alimentos saudáveis, a nossa pele fica mais bonita. Mas se a gente só quer comer fast food, eu vou comer hambúrguer, eu quero comer cachorro quente, hoje eu não estou afim de almoçar não, vou comer biscoito. Eu já tomei suco tanto tempo, eu não gosto de suco não, vou tomar refrigerante. São alimentos que não oferecem nada de bom para a nossa pele. Então, a gente precisa comer frutas, verduras, beber água. Tudo isso aí ajuda a nossa pele a ficar mais saudável, a ficar mais bonita. Nós podemos usar cremes também, né? Por exemplo, você passou protetor solar, certíssimo. Você tomou sol. Quando você chega em casa, você toma um banho, você pode passar um hidratante na sua pele, né? Para poder amenizar os efeitos, para poder dar uma melhorada na sua pele. Mas, lembrando, a água é fundamental para a hidratação na pele. Então, você pode comprar o hidratante mais caro do mundo. Se você não beber água, ele não vai fazer o efeito. Ele pode fazer nos primeiros dias um efeito, né? Você diz assim, olha, minha pele melhorou. Mas com o passar do tempo, esse efeito não vai funcionar mais, porque o segredo para se ter uma pele bonita é beber água. Inclusive, para a gente ficar com a pele mais jovem por mais tempo, a água também. Tem pessoas que ficam com a pele envelhecida rapidamente porque não bebem água. E tem pessoas, inclusive, que são jovens, mas não bebem água. Então, a pele envelhece mais rápido. Então, o segredo para ter uma pele bonita, água. Certo? Você pode usar hidratante, mas se você usar hidratante e você não usar água, quando você passar o hidratante na hora, ela pode dar uma melhorada. Mas depois ela resseca novamente. A água é tudo para o nosso corpo. O dermatologista é o médico que cuida da nossa pele. Outra coisa importante, vocês são crianças, vocês vão entrar na adolescência, então o rosto começam a aparecer as espinhas, não estourem as espinhas, para que vocês não fiquem com o rosto marcado. Vocês precisam ter cuidado com as espinhas, né? Não estourar. Tem gente que, tô com a espinha grande, quer espremer. Aí machuca a pele. Então, muitas pessoas ficam com a pele marcada pelas espinhas por conta disso, porque estouraram. Então, é só você fazer a higienização do seu rosto. Você pode passar, né? O dermatologista, ele indica remédios para as espinhas, para você passar. Então, é só ter alguns cuidados, certo? Olha aqui, algumas formas da gente se proteger do sol. A turma da Mônica tá aqui, ó. Todo mundo aí se protegendo, né, com a sombrinha para evitar. Tenta, inclusive, andar com a sombrinha, né, em dias ensolarados. É bom para nos proteger dos raios solares também. Olha aqui, ó, cuidar do rosto, né, fazer uma limpeza no rosto. A água, né, a água já diz tudo, né? A água, ela é tudo para o corpo da gente. Na verdade, é tudo para a gente, em todos os sentidos, né? Cuidar dos ferimentos, ó. Levou um corte, cuide, bote remédio, faça esse corte estancar. Se ele não estancar imediatamente, você vê que está saindo sangue demais, aí você procura orientação médica. Fazer curativos, né? Ter cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui, bactérias que podem ter na nossa pele. Cuidar, você tem que cuidar rápido. O médico, ele passa o remédio adequado, se para ver se é um fungo, se é uma bactéria que tem na sua pele. Ó, foi à praia, chapéu, protetor solar.
Olha aqui a menina passando o protetor. Temos que passar. Inclusive, o protetor solar, o certo é você usar todos os dias. Você vai levar sol, você passa, como eu havia falado, nas partes que vão ficar expostas ao sol. Hoje em dia a testa, né, não é mais o rosto todo por conta da máscara. Os braços, as mãos, as orelhas, as pernas, né, se você for usar uma bermuda, um short. E agora, nós vamos fazer a página 160, tá certo? A página 160, nós vamos responder juntos, tá certo? Então, vou começar a leitura, vocês podem acompanhar. Primeiro, responda ao que se pede. Letra A. Qual é a camada da pele em que estão presentes os poros, responsáveis pela transpiração? Aquela parte da pele que a gente vê quando a gente olha, que tem aqueles pontinhos que são os poros. Esses poros liberam o suor, os nossos pelinhos saem. Qual é? A epiderme. Então, você pode colocar na letra A epiderme. Outra coisa importante também para se ter cuidado com a questão da depilação, né? Tem pessoas que depilam a pele, né? Tiram os pelos das pernas, de outras partes do corpo e fica por isso mesmo. Quando se depilar, o certo é lavar o local. Esse local que é depilado tem que passar um cremezinho, né? Para poder a pele não ficar irritada. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, esquecem desses cuidados, esquecem desses detalhes, certo? Letra B. Em que camada encontram-se os vasos sanguíneos que irrigam a parte superficial da pele? Qual é? Na derme, certo? Você vai escrever na derme, separado, tá? Letra C. Qual a importância da hipoderme para o nosso organismo? Ela nos protege contra o que a gente tinha falado? Nos protege contra o frio e contra impactos externos. Então, você bota nos protege contra o frio e contra os impactos externos, certo? Externos, aquilo que vem de fora, né, do nosso corpo, certo? Segundo quesito, enumere corretamente as camadas da pele. 1. Epiderme. 2. Derme. 3. Hipoderme. Camada abaixo da epiderme. A gente tem a epiderme em cima. Quem é a camada que está embaixo? A derme. Então, o primeiro quadrinho, você vai colocar número 2. Segunda frase, camada mais profunda da pele. Aqui está embaixo da derme e da epiderme. É qual? Hipoderme. Então, hipoderme, número 3. Você vai colocar no segundo quadrinho. Primeira camada da pele, aquela camada que a gente está vendo, que a gente pega, é o que? A epiderme, número 1. Certo? Então, ó, está aí a correção do primeiro e do segundo quesitos, certo? Então, façam a correção para a gente continuar a leitura, né? E para a gente poder continuar a responder os outros quesitos.
Então, ó, vamos continuar a leitura. Terceiro, cite alguns cuidados que devemos ter com a pele para evitar problemas causados pelos raios do sol. Você pode colocar usar filtro solar ou usar protetor solar, chapéu ou boné, né? Para proteger, né, a nossa pele, o nosso rosto, principalmente dos raios solares. Evitar a exposição ao sol, principalmente das 10 da manhã às 16 horas, ou seja, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A gente precisa evitar essa exposição nesse horário, né, porque é o horário que o sol mais prejudica a nossa pele, certo? Quarto quesito. Você já machucou sua pele? O que se deve fazer quando isso acontece? Então, fazer a higienização, né? Lavar esse local com água e sabão. Pedir ajuda a um adulto. Vocês são crianças ainda, então vocês precisam pedir ajuda a um adulto, né? Para poder fazer os procedimentos corretos, né? Com a nossa pele, ó. Então, está aí a correção dos quesitos 3 e 4. Então, podem fazer a correção. Então, a atividade de casa vai ser a página 161. Lembrando, pausem o vídeo para fazer a correção, tá certo? Página 161 vai ser a atividade pós-vídeo, atividade de casa. Então, vocês têm aí, complete com as palavras do retângulo. Vitamina A, cabelos, água, dermatologista, hidratada, pele e unhas. Em nosso corpo, encontramos os anexos da AIS. Desenvolve-se na epiderme. Os também são anexos da pele. Preste atenção aí, ó, quem está no feminino, quem está no masculino, para poder ajudar a gente a responder, certo? As palavras que estão no feminino, que estão no masculino, as palavras que vão se encaixar nessas frases. O especialista em cuidar da pele é como é o médico? Ele é o quê mesmo? Que cuida da pele? Qual é o médico? A. Melhora a queda de cabelos e fortalece as unhas. Quem consome bastante deixa a pele hidratada. Tá bem fácil da gente fazer, né? Então, na próxima aula, vocês façam, porque a gente faz a correção dessa atividade. Sexto quesito. A gente vai ler essas duas frases para poder ver
se essas pessoas aí estão certas ou erradas. Leia e explique. Letra A. Andréa gosta muito de praia. No domingo, ela ficou na praia, levando sol até 1 hora da tarde. Andréa está certa, por quê? Até 1 hora da tarde. Será que ela ficou no horário indicado? Ou será que ela ficou no horário errado? Vamos pensar? Letra B. Paulo, todos os dias, caminha no sol, das 7 às 8 da manhã. Ele está certo? Por quê? Então, a gente precisa analisar os horários que Andréia e Paulo fazem essas atividades para a gente poder ver se eles estão certos ou se eles estão errados, certo? Então, nossa aula de hoje, né, ficou por aqui. Então, tenham uma ótima semana. Fiquem na paz. Estamos aguardando vocês nas aulas presenciais. E, ó, beijo para todo mundo.